Se você é um desses que adora dizer que refutou o Sabino, aqui está a sua chance. Entre agora na live dele. Isso mesmo, agora. Porque refutar de verdade não é editar um vídeo com cortes convenientes e frases de efeito. Refutar de verdade é olhar o Sabino nos olhos, mesmo que virtualmente, e apresentar argumentos consistentes. É debater ponto a ponto, com base em evidências e fontes confiáveis. E, acima de tudo, é estar disposto a ouvir e ser corrigido. Se você acha que é o brabo, o pica das galáxias, então prove. O palco está montado, as luzes estão acesas e o Sabino está esperando. E aí, vai encarar? Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, gente, eu venho na data de hoje domingão, dia 13, e eu vou fazer agora a sériezinha aqui no canal de cortes a respeito do que foi o debate com o Lucas Banzoli. Infelizmente, o formato qual ele fez não foi um formato de indagar, perguntar, e por mais que pergunte, a pessoa não responde. Eu não fiz nenhum comentário, nenhuma análise. O que vocês estão vendo aí são apenas cortes, né, que o Rebelião Ateísta vem fazendo, a criação da montagem que ele faz. E a partir de hoje, final de semana, eu vou começar a pegar a live do que foi, de todos os momentos, e mostrar as construções do achismo, da crença, da fé, sair pela tangente, os erros cometidos e, lógico, refutando todos os pontos, tá? Então, vou tecer apenas um ponto aqui hoje, apenas um ponto só, de uma alegação dele, por que Paulo não condenou Pedro no Concílio de Jerusalém? Lá no minuto 17,46, eu fiz a transcrição aqui, eu gosto de fazer isso porque isso traz segurança, mas vou colocar o áudio do mesmo jeito, né? Eu sempre faço a transcrição, tá aqui o minuto 17,46, e vamos ver o vídeo até 20,26 dele, tá aqui toda a fala dele. Mas se eu tirar essa fala da onde? Essa fala, gente, a gente vai lá, o próprio YouTube, ele já faz isso, tá? Tá aqui, ó. Aqui o próprio, o YouTube, já faz a transcrição da fala e os minutos. Então tudo que vocês estão vendo aqui é o que eu coloquei para lá. Por quê? Porque como eu sou hermeneuta, então aqui tá justamente a transcrição daquilo que ele está produzindo. E o texto para mim fica muito mais fácil de analisar. Por isso que eu falo, tem coisas que eu espero o tempo e ver o que aconteceu. Mas vamos ouvir a fala dele, mas antes de ouvir a fala, deixa eu explicar o que ele vai dizer. O argumento do Banzoli é o seguinte. Bom, se de fato é verdade, conforme o Sabino está alegando, que Pedro fez orgia, Pedro foi um surubeiro, conforme a fala dele aqui, então por qual razão, quando Paulo chega lá no Concílio de Jerusalém, ou quando Paulo chegou no Concílio de Jerusalém, por que Paulo não lançou na cara de Pedro, né, diante dos apóstolos, que ele estava fazendo orgia, surubeiro, prostituição e tantas outras coisas? Aonde Banzoli peca é que na cabeça do Banzoli, infelizmente, ele não sabe interpretar texto, eu vou provar isso aqui hoje, ele fala de perícope, mas não sabe o que é perícope. Ele não sabe segmentar um texto. Ele não sabe quando inicia-se uma nova perícope. Uma nova perícope, Banzoli. Quando você acha que Gálatas, capítulo 2, é uma perícope só, não, filho. Quando você tem um personagem mudando de localidade, inserindo novos personagens na narrativa, há questões de vocábulos temporais. Então, tudo isso é uma nova mudança de uma perícope, filho. Tá? Só que na cabeça de algumas pessoas, como está o capítulo todo ali, então ele acha que aquilo é uma coisa só. Que aquilo está construído dentro de um único tempo. Não, Banzoli. Aí não, filho. Aí você comete vários deslizes. Então, estou aqui para ensiná-lo, tá? Para você aprender. Então, ele trouxe esse primeiro argumento, ele trouxe outro argumento que é o seguinte. Se, conforme diz o Sabino, se Paulo condenou Pedro à morte, porque depois Paulo estava elogiando Pedro, ou porque Pedro estava elogiando Paulo, conforme Pedro escreveu na sua carta, lá, a primeira de Pedro, ele esquece que os escritores têm os objetivos, filho. Né? Então ele não vai fazer uma construção de inimizade entre eles. Os escritores não farão isso. Mas se você quer saber se realmente existiu uma certa inimizade, é só você pegar as cartas de Paulo. Se eu não sou apóstolo para os demais, contanto eu sou para você. 1 Coríntios capítulo 9, se não fala a memória.
Aí você já vê uma desavença. Então existe tom de desprezo, sim, por parte de Paulo para com Pedro. E se você ler a carta aos Gálatas, é uma carta pesada a respeito da prática da vivência dos gentios. Tá, Bonzoli? Mas aqui é só uma pincelada, só um ponto hoje, tá? Um só. Eu vou pegar todos que participaram lá da live, sem exceção. Então, todo final de semana vai ter aí corte lá do debate que foi com o Bonzoli, porque as pessoas estão dizendo, não, o Sabino foi massacrado. É? Então preste atenção. Eu falo, mexer com quem estava quieto. Vamos ver então? Vamos lá, a fala dele? Depois eu vou na transcrição para facilitar, tá bom? Então vamos lá, para não perdermos. Tá aí. Preste atenção, senhores. Com o tempo que ainda me resta, já que foi tocado no assunto de Pedro, da Bíblia, né? Se Pedro ele fazia orgias ou não, eu vou entrar naquele ponto que o Sabino tinha falado, o ponto principal, né, daquela live, que é sobre Pedro em Antioquia, né? Quando eu vou citar aqui o versículo, só uma coisa, quando faltar 30 segundos me avisa, só para saber que tá acabando, tá? Para eu poder encurtar a minha frase daí depois de acabar. Quando Paulo, porém... Para 3 minutos, né? Não. Era 5 minutos, quando faltar 30 segundos me avisa, para eu saber que tá acabando. 5 minutos, beleza. Show de bola. Sim, beleza. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei o face a face. Aqui ele está lendo o texto de Gálatas, tá? Texto de Gálatas, capítulo 2, tá bom? Por sua atitude condenável. Isso aqui Paulo vai dizer lá em Gálatas 2:11. Aí o argumento do Sabino, e ele vai poder confirmar isso para mim daqui a pouco, é que quando o texto diz condenável, ali está falando justamente de condenar à morte. E que, portanto, Paulo não podia estar falando de comida, ele teria que estar falando de orgia, alguma coisa desse tipo, né? Bom, algumas observações iniciais, depois, com mais tempo, eu vou abordar todo o contexto da perícope para ver se era de orgia mesmo que ele estava falando. Mas considerações iniciais aqui, em primeiro lugar. Primeiro que Paulo ele não tinha poderes governamentais para condenar alguém à morte, pelo menos não como cristão, né? Antes ele até... o Bonzoli ele faz que não sabe, e eu li novamente. Condenado à morte é dentro dele, internamente. Ele está pensando que Paulo tinha que pegar Pedro e condenar à morte. Por isso que eu falo, não presta atenção, tem que prestar atenção. E olha que naquele dia eu li o esboço, novamente eu li, ele não entendeu. O vocábulo é esse sentido. E quem vai tratar de condenado à morte é Flávio José. Ainda depois eu vou fazer a live sobre essa parte aqui. Ou seja, Lucas Bonzoli, para defender o Jesus histórico, usa Flávio José. Agora, quando é para usar Flávio José a respeito do vocábulo grego que José trouxe a conotação de condenado à morte, já não serve. Aí não dá, né, Bonzoli? Aí onde que eu falo? Você sai pela tangente, gente, pelo amor de Deus. Aí é covardia, né? Por isso que eu falei isso na live na hora, mas tudo bem, hoje não vou tratar disso não. Então, condenado à morte que eu expliquei, não é que Paulo então teria que pegar a carta, gente, vamos condenar Pedro à morte, porque ele estava se prostituindo. Aí eu falei, poderia se prostituir, porque a lei permitia se prostituir, né? Aí ele ficou caladinho. É isso que eu falo, tá vendo? Aí vocês aí, ele massacrou. Massacrou onde? Eu fiz um monte de pergunta, não respondeu. Argumentei um monte de coisa, não refutou. Refutar é pegar o argumento, coincidir e dizer ao contrário. Vamos ver se o Bonzoli vai fazer o que eu estou fazendo aqui agora, pegar os argumentos, os meus argumentos, e provar que os meus argumentos estavam errados. Tá bom? Mas sem achismo, né? Porque tem achismo pra porra. Vamos ver o primeiro argumento dele aqui. Teria, mas depois, como cristão, em um momento você vê ele tendo poder, autoridade civil para executar alguém. Segundo, que poucos versículos antes apenas, aqui no versículo 8... Ele está em Gálatas 2, preste atenção. Poucos versículos antes. A gente leu o versículo 11. Olha o que Paulo vai dizer. Aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. Veja que aqui ele está elogiando Pedro. Então, como é que ele poderia ter condenado ele à morte só 3 versículos depois? Como que ele poderia ter condenado Pedro à morte só 3 versículos depois? Olha na cabeça do Bonzoli o que está. Ô, Bonzoli, filho, você tem que saber fazer hermenêutica, filho. Tem que saber fazer crítica literária, parte da exegese. Você tem que aprender a delimitar melhor um texto, filho. Porque na cabeça do Bonzoli, como pode? Estou aqui no capítulo 2 de Gálatas aqui. Aí Pedro está elogiando. Paulo está elogiando Pedro. Aí daqui a pouco tá Paulo metendo um pau em Pedro. Não, isso aí não existe nexo. Na cabeça do Bonzoli, não. Porque não sabe delimitar o texto, filho. Burrinho, né?
Vamos lá. Que apenas 3 versículos antes ele estava falando que não, realmente Deus operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão. É uma coisa que não faz o menor sentido isso. Terceiro, que o próprio Pedro, quando vai falar de Paulo, ele vai elogiar Paulo, ele vai chamar de o nosso amor. Na hora que eu não estou entrando no mérito, né, da pseudo-autoridade da carta de Pedro. Não estou discutindo isso. Mas, igual eu sempre explico, gente, quem escreve, escreve com objetivos. Então, só que na cabeça do Bonzoli, não. Pedro não poderia ter elogiado Paulo lá na carta dele, nosso irmão Paulo, não poderia, porque Paulo bateu de frente com Pedro. Então, na cabeça do Bonzoli, é como as pessoas não mudam, né? Ele coloca a questão e o restante, entende? Isso é o achismo que eu digo. Aí ele cria vários achismos em contextos paralelos, da questão da moralidade. Então Pedro não poderia elogiar Paulo. Acabou. Se tornaram eternos inimigos de ministério. Entende? Cada escritor tem o seu respectivo objetivo. Tá? Então tem que tomar cuidado com isso. E queria pegar contexto paralelo e falar aquilo que acha, aquilo que pensa. Bom. Amado irmão Paulo, está lá em 2 Pedro 3,15. Como é que ele poderia falar assim de alguém que tinha supostamente condenado ele à morte? Né? É uma coisa que é completamente contraditória. Né? Não é o tipo de coisa que eu falaria de alguém que me condenasse à morte. Por muito menos do que isso, eu já não ia tratar alguém assim. Bom, em quarto lugar, poucos anos depois. Opa, olha que interessante isso. Vocês prestaram atenção na fala dele, por isso que eu falo. Por isso que eu gosto da transcrição. Poucos anos antes. Pouco tempo depois. Pois ocorre o Concílio de Jerusalém, de Atos 15. Ele vai falar o Concílio de Jerusalém lá em Atos 15. Preste atenção. Você pegou o detalhe? Pouco tempo antes. Aí ele corrige. Não, é depois. Por isso que eu falo, isso aqui é a artimanha da pessoa. Preste bem atenção no que vai acontecer aqui, viu? Eu vou pegar o texto. Olha o que vai acontecer. E ali a gente vê Paulo e Pedro juntos, numa mesma assembleia, em comunhão um com o outro e defendendo a mesma posição. Então a grande questão é, por que Paulo não falou ali para todo mundo na assembleia que Pedro era um surubeiro, que ele estava condenado à morte? Ele poderia muito bem chegar naquela ocasião e falar, ó, tá vendo, tá aqui Barnabé, tá aqui... 30 segundos, Lucas. Beleza, tá aqui Tiago, tá aqui todos os apóstolos aqui, eu vou desmascarar Pedro na frente de todo mundo. Pedro, você faz orgias em Antioquia, você tá condenado à morte, iria exigir que ele fosse morto ali na frente de todo mundo lá em Antioquia, lá no Concílio de Jerusalém. Mas, obviamente, que isso não aconteceu. Então, por que Paulo iria dedurar as orgias de Pedro em Antioquia na carta dele aos Gálatas, mas quando ele se reúne diante de Pedro e diante de todo mundo no concílio, ele deixa para lá e fica junto com Pedro, defende a mesma tese de Pedro e total comunhão. Ok? Esse é o primeiro ponto. Então, ficou claro aí? Hoje isso vai ser só isso, tá? Então, vamos responder ao Bonzoli. Vou te dar sua resposta, Bonzoli. Vamos lá agora transcrever. Vamos aqui. Vamos à fala que eu gosto disso aqui, ó. Vamos lá. Análise e refutação, Lucas Bonzoli. Por que Paulo não condenou Pedro no Concílio de Jerusalém? Aí vem a fala dele. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia e enfrentou face a face por sua atitude condenável, isso é que Paulo vai dizer lá em Gálatas 2:11. É isso aqui. O primeiro tópico que ele pegou foi esse. Em primeiro lugar, que Paulo ele não tinha poderes governamentais para condenar alguém à morte, pelo menos não como cristão, né? Antes, Bonzoli, dá um melhor serviço de linguagem aí, tá bom? Antes, ele até teria, mas depois, como cristão, em nenhum momento você vê ele tendo poder, autoridade civil para ele executar alguém. Bom, aqui não é no sentido literal, isso eu expliquei para o Bonzoli, ele não compreendeu novamente, eu vou explicar. Condenar é condenar a atitude internamente dentro de mim. Se eu tivesse poderes para isso, tal faria. Entende agora? Tá? É isso que eu expliquei. Segundo, o argumento do Bonzoli, tudo isso aqui, tá? Que poucos versículos antes, apenas aqui no versículo 8, aqui ele está em Gálatas ainda, tá? A gente lê o versículo 11, olha o que Paulo vai dizer àquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com gentios. Veja que aqui ele está elogiando Pedro. Então, como é que ele poderia ter condenado ele à morte só 3 versículos depois? Que é onde que eu vou entrar aqui com vocês hoje, tá? Sendo que apenas 3 versículos antes, ele estava falando que não, realmente Deus operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, né? Uma coisa que não faz o menor sentido, isso. Terceiro ponto que ele coloca.
que o próprio Pedro, quando vai falar de Paulo, ele vai elogiar Paulo, ele vai chamar o nosso amado irmão Paulo, está lá, em 2 Pedro 3,15. Como é que ele poderia falar assim de alguém que tinha supostamente condenado ele à morte, né? É uma coisa que é completamente contraditória, né? Não é o tipo de coisa que eu falaria de alguém que me condenasse à morte, né? Por muito menos do que isso, eu já não ia tratar alguém assim. Bom, em quarto lugar, aqui o detalhe, ó. Poucos anos antes, poucos anos depois, ocorre o Concílio de Jerusalém. E ali a gente vê Paulo e Pedro juntos, numa mesma assembleia e comunhão. Aqui é o time, tá, gente, que eu coloquei aqui, tá? Qualquer coisa, se alguém tiver dúvida, vai no tempo aí do vídeo e você vai ver toda essa fala aqui, tá? O outro defendendo a mesma posição, né? Então, a grande questão é, por que Paulo não falou ali para todo mundo na assembleia que Pedro era um surubeiro, que ele estava condenado à morte, né? Ele poderia muito bem chegar naquela casinha e falar, tá vendo? Tá aqui. Barnabé tá aqui todos os apóstolos. Aqui eu vou desmascarar Pedro, na frente de todo mundo. Pedro, você é faz orgia em Antioquia, você está condenado à morte. Iria exigir que ele fosse morto ali, na frente de todo mundo, lá em Antioquia. Lá no Concílio de Jerusalém. Mas, obviamente, que isso não aconteceu. Então, por que Paulo iria dedurar as orgias de Pedro em Antioquia na carta dele aos Gálatas? Mas, quando ele se reúne diante de Pedro, diante de todo mundo, num concílio, ele deixa para lá e fica junto com Pedro. Defende a mesma tese de Pedro que tá. O que acontece aqui, gente? Deixa eu explicar. Banzoli fez associação de Atos, capítulo 15, com Gálatas 2. Então, na cabeça de Banzoli, está dizendo, se de fato é verdade, do jeito que o Sabino está dizendo, Pedro fazia orgias, suruba e tantas outras coisas, então por que Paulo, ao encontrar Pedro lá no Concílio de Jerusalém, por que então Paulo não denunciou Pedro? Esse é o argumento do Banzoli. Vamos lá então, Banzoli? Vamos lá para Gálatas. Agora, não esqueçam desse detalhe aqui que o Banzoli falou, ó, tá bom? Não esqueçam disso aqui, ó. Não esqueça disso aqui, ó. Que ele está dizendo, ó, Concílio de Jerusalém, Atos 15. Ele está dizendo, se foi antes de Paulo escrever a carta aos Gálatas, ou foi depois, ou melhor. Quando Paulo bate de frente com Pedro, Banzoli, quando Paulo bate de frente com Pedro em Antioquia, foi antes do concílio ou foi depois do concílio? Banzoli vai colocar que foi poucos anos depois ocorre o Concílio de Jerusalém. Está aqui escrito na transcrição dele. Agora vamos ler Gálatas para ver se Banzoli sabe ler direito, Banzoli. Vamos ver se o Concílio de Jerusalém foi antes de Paulo bater de frente com Pedro ou foi depois? Lendo a própria carta aos Gálatas, o qual você fez o intuito aí, tá? Vamos lá? Vou compartilhar a Bíblia online para facilitar o serviço. Vamos ver se Banzoli sabe ler? Acho que não. Tá aqui, Gálatas 2. É isso aqui que ele está dizendo, ó. Depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. E subi por uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se, que era o problema que estava acontecendo. E isso por causa dos falsos irmãos que se intrometeram e secretamente entraram a espiar nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos pôr em servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido noutro tempo, não se me dá, Deus não aceita a aparência dos homens, esses, digo, que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Antes, pelo contrário. Quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente, esse versículo que o Banzoli levanta, em Pedro para apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios.
E conhecendo, preste bem atenção, e conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, os pilares da igreja, eles que estavam no concílio de Jerusalém, presta atenção na perícope Banzoli, a graça que me havia sido dada onde? Em Jerusalém, por intermédio de Tiago, Pedro e João, deram-nos as destras, em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles a circuncisão. Olha a questão temporal, Banzoli. Será que quando Paulo bate de frente com Pedro, foi antes do concílio ou foi depois do concílio, filho? Recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. E chegando Pedro a Antioquia, aqui é uma nova perícope Banzoli, filho. Então, quando Paulo bate de frente com Pedro, seguindo Gálatas, é depois do concílio, camarada. Porque você tem o quê? Pedro chegando a Antioquia. E aqui o contexto é em Jerusalém, filho. Tá aqui, claro. Por isso que eu falo. Banzoli não sabe hermenêutica, não sabe exegese, não sabe interpretar texto. Aí pro povo ele tá abafando. Nossa, né? Eu detonei o Sabino. Não sabe nem ler. Não sabe fazer perícope, não sabe analisar perícope, filho. Aqui na cabeça do Banzoli, tá Gálatas, ó. Gálatas capítulo 2, Sabino. Tá aí, ó. Ó o contexto, aí ele ainda vai pegar. Vai ler, só ler. Por isso que eu já falei, gente, tem gente que só sabe ler. E tem gente que ainda que lê muito mal. Mas não sabe observar, não sabe interpretar texto. Ficou claro agora, Banzoli? Então, quando... Vamos ler o versículo 11 agora? É chegando Pedro a Antioquia. Isso aqui já é um outro tempo, um outro momento. E se eu for seguir a regra do que você seguiu aqui, Gálatas 2, se dá após o concílio, filho, porque o concílio está aqui, ó. Aqui está o concílio. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que me havia dado, a graça que me havia sido dada, deram-nos as destras, em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles a circuncisão. O objetivo. Recomendando-nos somente, enquanto ele estava em Jerusalém, que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. Aí está dizendo que fez, e procurei realizar isso mesmo. Aí entra um outro tempo, e chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Ficou claro agora, Banzoli? Ainda não, filho. Você quer inventar, igual você inventou um monte de coisa. Comigo não cai, filho. Por isso que eu sempre falo, eu vou analisar depois o debate do que foi. E aí eu vou fazer ponto por ponto, ele refutando, ó, usando o próprio português, não precisa nem de exegese, nem de muita coisa aqui. Só interpretação de texto. E que foi uma das coisas que você mais pecou. Inventou, espiritualizou o texto lá da condição de Atos 15, que quando chegar lá eu vou analisar. Meu pai do céu, não, aqui é guardar a fé. Por isso que eu falo, espiritualizar o texto, passar pela tangente. E aí, de gente que não entende de interpretação, cai na lábia. Mas vamos continuar a leitura aqui de Gálatas? Tá ficando claro agora, gente? Isso que eu falo. Pega para qualquer hermeneuta sério. Hermeneuta sério, exegeta sério. Não é uns falcatruques por aí, não. Pelo amor de Deus. Porque antes, olha só, questões temporais. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago. Essa parte de Tiago que vai chegar não tem nada a ver com esse antes do concílio de Jerusalém. Meu Deus. Comia com os gentios, mas depois que chegaram se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem diretamente conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeu? Depois eu vou dar aula sobre isso aqui, ó. Viver, que o Banzoli não sabe não o que é isso. Aí eu vou perguntar, sabe como você vai descobrir o que é ver como gentio?
é você saber como é que uma pessoa vive como judeu. O que é viver como judeu? O que é só comer? Eu falei isso na live, ele não me respondeu também. Tá? Não me respondeu, lógico que não responde. Porque quando eu faço isso, você não respondeu nenhuma das minhas perguntas. Todas as perguntas-chave que eu fiz, ele, vou sair pela... E foi o que ele fez, saiu pela tangente, né? E todas eu respondi dele. Bom, ficou claro aqui agora, senhores? Então, Banzoli, voltando lá à sua primeira pergunta, que você colocou aqui, por que Paulo não condenou Pedro no Concílio de Jerusalém? Porque o Concílio de Jerusalém aconteceu antes, filho, tá? Então tem que aprender a ler melhorzinho, viu? Ficou claro aí? Primeira refutação do Banzoli. Primeira refutaçãozinha, viu, Banzoli? E ele saiu pela tangente, poucos anos antes de Pedro, de Paulo ter batido de frente com Pedro, é isso que o Banzoli ia falar, do concílio. Aliás, perdão, poucos anos depois. Olha o que o Banzoli faz. Desonestidade, filho. Aqui ele inventa, porque se ele coloca antes, que é o correto, na leitura de Gálatas, aí ele colocou depois para trazer essa argumentação toda que ele trouxe. Aí o povo que não sabe, vixe, refutou Sabino. Não. Ele usou de desonestidade. Criou o achismo dele, desrespeitando o texto de Gálatas, desrespeitando a perícope para colocar aquilo que ele quis. Foi isso que ele fez. Agora, tem que refutar, né, Banzoli? Então, filho, calma que isso aqui é o primeiro ponto, hein? Primeiro, são 3 horas de live. E vou pegar todos que participaram da sua live. Vou pegar um por um. Estão aí cantando de galo? Eu avisei. Gente, mas não adianta. Querem fazer corte? Querem fazer react? Ok. Então, tamo junto. Beleza, gente? Mais uma refutação do achismo do Banzoli. Achou, Banzoli, que eu não ia pegar os erros? Eu pego todos. Vocês esqueceram que eu sou hermeneuta exegeta? Então, pois bem. Eu sei muito bem observar melhores do que muitos por aí. Cuidado, hein? Sucesso para todos vocês. Um excelente domingo. Até a próxima. Tchau, tchau. E eu fui, senhores. Olá a todos vocês. Bom, gente, uma equipe de gentileza. Para que você não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal. Acione o sininho para você receber as devidas notificações. E você também pode obter mais conteúdo, mais informações de alguns vídeos lá no meu site, no www.professorfabiosabino.com.br, tá certo? Até a próxima, sucesso e tchau, tchau!